Segundo livro de Crônicas 7, versículo 13, 14 e 15, os 3 versículos. Segunda Crônicas, é isso que nós vamos viver esse mês de agosto, que vai ser um mês de milagre de Deus, eu creio, amém. E se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Glória a Deus. Veja bem, amados, em tempos de muita alegria, foi em tempo de regozijo. Esta palavra não foi num tempo difícil, não. Tempo de alegria, de muito regozijo, de muita glória, né? O Senhor deixa bem claro uma coisa: Deus nunca deixa de mostrar a verdade das coisas. É um tempo de alegria, todo mundo se regozijando, era a glória do Senhor caindo, mas Deus deixa bem claro o resultado da obediência e também o resultado da desobediência. Deus nunca nos esconde a verdade. Às vezes as pessoas querem ouvir, só querem ouvir o que Deus, as bênçãos de Deus, mas você tem que ouvir também as exortações de Deus, aquilo que Deus tem para você, para te guardar e livrar do mal. Nós vivemos num mundo mau, num mundo corrupto, que jaz no maligno. Então precisamos ouvir as recomendações do Senhor. Era interessante que o fogo, a glória de Deus, desceu sobre o templo. O fogo desceu, queimou inúmeros holocaustos que foram oferecidos ao Senhor. O fogo caiu do céu, o templo ficou cheio da glória de Deus. Era sinal de aprovação de Deus no término da reconstrução, na construção do templo de Salomão. Foi uma glória muito grande. Em 2 Crônicas capítulo 7, a partir do primeiro versículo, nós podemos ver ali: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E tanta glória era que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Que coisa tremenda! A glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E os filhos de Israel, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, rosto no pó, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Deus, o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de boi 22.000, de ovelhas 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, e os sacerdotes, segundo as suas turmas organizados, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos, com os músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito. Foi o Davi que levantou isso, porque no tempo do rei, o primeiro rei de Israel, Saul, desculpa irmão, me esqueço, Saul acabou com tudo. E Davi, ele reorganizou todos esses momentos de louvores na casa do Senhor. Tudo aquilo que tinha sido acabado, ele colocou em ordem para adoração a Deus. Tudo que Davi tinha feito para louvar o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério desses músicos, desses homens que louvavam o Senhor, e os sacerdotes tocavam as trombetas de frente deles, todo Israel estava em pé. E na inauguração do templo do Senhor, Deus ouve então a oração de Salomão. Desce fogo do céu, consome o sacrifício que é oferecido ao Senhor, aquela multidão de animais oferecida ao Senhor. E como isso não bastasse,
desceu a glória de Deus, encheu a casa, a ponto de os sacerdotes não conseguirem entrar na casa do Senhor. Foi uma coisa tremenda que aconteceu. Foram 14 dias, 2 semanas de festas ao Senhor. Não havia ali palavra para descrever sobre aquilo que estava acontecendo. Salomão só podia dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Mas depois dessa festa, que foi a inauguração do templo, foi coisa tremenda, fogo do céu. Deus aparece de noite a Salomão, e lhe mostra tudo aquilo que Salomão e o povo de Israel, e todos nós precisamos ouvir. Sabe, às vezes as pessoas ficam empolgadas. Nós estamos no mundo, amado. Quantas pessoas que às vezes recebem tanta coisa dentro de um culto, saem da igreja maravilhados, mas quando chega lá fora acontece alguma coisa. Porque o diabo é terrível. Ele é ladrão de alegria. Acontece alguma coisa, é um parente que te liga, alguma coisa que acontece, chega em casa, meu Deus, tudo aquilo que você está guardando, aquela alegria, parece que entorna. Veja bem, e nós temos que saber ter a prudência e o cuidado para saber lidar com isso, vigiando sempre. Então, o Senhor mostra a Salomão de noite, em visão, mostra a ele sobre a bênção da obediência ao Senhor. Deus mostra a ele sobre a obediência e a desobediência, o resultado dessas duas coisas. Nós não podemos fechar os nossos olhos em relação à palavra de Deus. Tudo há uma consequência. 2 Crônicas 7:17, a bênção da obediência ao Senhor: e quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres a tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, eu também confirmarei o teu trono, o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. A bênção do Senhor já havia sido dada lá no livro de Deuteronômio, quando Deus fala com Moisés, falando a respeito da importância da obediência, no capítulo 28, que é muito conhecido, mas geralmente só se pega a parte boa, né? E ali Deus fala: e será aqui, no capítulo 28, versículo 1 e 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você ouvir a minha palavra e guardar ela no teu coração. Pastor, essa palavra só serve lá para o povo de Israel no Antigo Testamento? Não, serve para a igreja hoje também. Se você guardar a palavra do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, Deus falou: se você guardar o mandamento que eu te ordeno hoje, o Senhor vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. Tu vai ser uma nação abençoada, tua família vai ser uma família abençoada, o teu lar vai ser um lar abençoado, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer dizer, há um rol de bênçãos para o povo de Deus, que vem debaixo da obediência. Bendito serás ao entrar e ao sair, bendito o teu pão, bendito os teus filhos, o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais, quer dizer, daquilo que você possui, do teu trabalho, daquilo que está nas tuas mãos. A bênção do Senhor virá sobre ti a partir do momento que você ouve e guarda e obedece as palavras do Senhor. E na dispensação da graça em que estamos vivendo, chamada também a dispensação do Espírito Santo, nós não podemos achar que a obediência é um fardo muito pesado, difícil demais para carregar. Há muitos que se dizem cristãos, porque o cristão não reclama da palavra do Senhor, ele sabe que é duro, mas eu tenho que entrar por ela, né? Mas há uns que acham um fardo muito pesado. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que Jesus disse que em João 14, versículo 15, no Evangelho, Jesus diz assim: se vocês me amam,
vocês vão obedecer os meus mandamentos. Deus não quer que nós façamos as coisas sabe? Uma obediência simplesmente, tem que fazer, não tem jeito. Eu vou fazer porque eu amo. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Os mandamentos hoje são cumpridos no amor. Eu faço porque eu amo. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele me salvou, eu era um perdido, estava indo para o inferno. Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida, Jesus me deu uma nova chance para servi-lo. Então eu amo, e por causa do meu amor eu vou obedecer a sua palavra. É assim que acontece na nova aliança. Se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Jesus não disse, vocês vão me obedecer de qualquer jeito, não. Se vocês me amam, vocês vão obedecer as minhas palavras. Aleluia. Esse é o melhor servir que existe, fazer por amor. Tem muita gente fazendo na raça. Porque eu sou obrigado a fazer. Amado, isso não dura muito, né? Você sabe disso, né? Tenho que fazer. Não, eu tenho que fugir. Amado, eu tenho que fugir disso aí. Eu tenho que fazer. Você tem que fazer por amor. E quando você faz por amor, o Espírito Santo ele vem sobre você e te dá a graça que você não tem, para você resistir a uma série de erros, de pecados que você mesmo em si não pode resistir, em ti não pode fugir, mas o Espírito Santo está na terra para isso. Quantas vezes você já não orou? Quantas vezes já não oramos, Senhor, isso aí não tem como. O Espírito Santo me dá força para vencer isso. Quem já não fez uma oração como essa? Hein? Senhor, o Espírito Santo, eu não sei o que fazer com isso aí, Espírito Santo. O Espírito Santo vem, te dá graça, te dá força. Aleluia. Nós não podemos abrir mão da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo está na terra para isso, para ajudar, para dar força para você que não tem, para resistir o mal, para resistir às forças do diabo que é maior do que nós. O Espírito Santo está na terra, e o Espírito Santo é Deus, e o Espírito Santo habita dentro de nós para nos ajudar. Você não faz porque você é bom, porque você é muito forte, não, porque não existe ninguém forte demais, mas existe sim o Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos dá graça. Oh, aleluia, glória a Deus, é o Espírito Santo. Eu sei que tem coisas de foro íntimo, cada um tem a sua aí, né? Somos pessoas, temos os nossos pensamentos, e tem coisa que só o Espírito Santo, senão você já tinha jogado tudo pro ar, já tinha quebrado tudo, largado, acabou, tua vida seria um caminho tortuoso. Mas o Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, me dá graça para passar por isso, me dá força para resistir a isso aí. Eu estou com vontade de entrar com 2 pedras na mão, sair com o pé, dar um golpe aí do Kung Fu. Eu não sou Joelho Lee não, né, irmão? Eu não sou Joelho Lee, como diz aquele Lee do hino, né? Eu não sou Joelho Lee não, uma vontade de meter o pé no peito. Oh, Jesus! Eu não sou Joelho, eu não sei, Espírito Santo, te dá graça. A palavra do Senhor diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. A graça de Deus flui. A igreja não pode abrir mão daquilo que você tem. O Espírito Santo está junto de ti. Senhor, isso aí é terrível, é maior do que eu. Senhor, calma, eu vou te dar graça. Quando você olhar para trás e ver aquilo que passou, você vai dizer, só o Senhor é Deus, eu não podia, mas Deus me deu graça para passar por isso. Ainda que eu ande pelo vale, são vales de sombra de morte, porque são mortes espirituais. Se você ficar no meio desse vale, você morre. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Obediência é compromisso,
é responsabilidade, deixar o mundo para trás, é renunciar às nossas próprias vontades, mas principalmente é amar mais o Senhor nosso Deus. Porque você não consegue, como disse, obedecer ao Senhor muito tempo na raça, né? Não tem que ser. Às vezes você vai na raça, mas tem que ser feito tudo no amor. Por que eu estou fazendo isso, hein? Por que eu me levanto de madrugada para orar por pessoas que às vezes nem se importam comigo? Por que eu levanto pela manhã cedo para orar por pessoas que não estão nem aí com a minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo o Senhor. E Ele me chamou para me fazer isso. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu estou fazendo para o Senhor. Porque eu estou estendendo as mãos para pessoas tão difíceis. Porque eu sou de Deus. Eu amo o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz no livro de João que o amor, ele lança fora o medo. Precisamos amar mais. O apóstolo Paulo, ele resistiu tudo nas prisões que teve. O apóstolo Paulo apanhou muito, viu, amado? Teve naufrágio, passou por privações, por até nudez. A gente não sabe nem o que é isso, ficar sem roupa, apanhar, ser jogado como um trapo jogado no meio da rua, colocado dentro de um cesto para sair da cidade porque queriam matar ele. Mas ele fazia isso tudo porque ele amava o Senhor. Se você não amar o Senhor, você não consegue passar por meio disso tudo, não. É por isso que muitos até têm voltado atrás, desistem. Quantas pessoas eu e você sabemos e conhecemos que desistiram da fé? Eu não quero isso para mim, porque queriam fazer as coisas na sua força, no seu braço. Tu pode ser muito bom, mas no teu braço tu não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. Chega uma hora que você... Sabe um motor? Quando vai faltando óleo, o que acontece? Quando falta o óleo no motor, tu vai sentindo o cheiro do queimado, aquilo trava. Tu trava, amado. Qualquer um de nós. E não tem tempo de crente, tempo de evangelho. Você trava. Se não tiver o óleo do Espírito Santo caindo todo dia ali pela manhã cedo sobre você, aquela unção sendo derramada sobre você todo dia, você não resiste. Temos que ser feito tudo no amor. Temos que obedecer, renunciar vontades, nossas próprias vontades, deixar muita coisa para trás que é necessário, mas precisamos amar mais o Senhor. Amém? Precisamos amar mais. Aleluia, obedecemos é por amor. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo disso. Em Filipenses 2, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e o 9 diz assim: E Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Esse obediente é obediente a Deus. Ele foi obediente à voz do Pai para enfrentar a cruz. Então o nosso maior exemplo é Jesus. É Ele. E a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Glória a Deus! A obediência traz resultados maravilhosos, traz vitória em todas as áreas da nossa vida. A obediência ao Senhor, aleluia! A obediência que é realizada no amor, né? Obediência significa ouvir a voz de Deus. Obediência significa aceitar a sua autoridade sobre nós e fazer aquilo que Ele diz. Obedecer a sua voz e aceitar a autoridade dele sobre nós. Não, eu aceito isso, mas isso não, que está escrito. Sabe o que eu já ouvi? Não é bem assim do que está. Quando a coisa bate no teu tornozelo, né? Que pega na tua canela, não é bem assim, né? Quando é bom para nós, maravilha, posso todas as coisas naquele que me fortaleceu, glória.
Mas espera aí, isso aí não é bem assim, né? Mas é assim, a palavra é assim. Parece um remédio amargo, mas esse remédio amargo traz saúde e traz cura. Vocês se lembram daquele mertiolate que ardia, que a gente passava quando era pequeno? Chegava aquele pé, geralmente gente que era garoto tirava um pedaço a ponta do pé, arrancava aquela cabeça, chegava em casa. Acho que todos aqui já tiveram essa experiência. Jogava bola descalço na rua de asfalto, e naquele tempo não tinha muito asfalto, mas aonde batia, e chegava em casa, a mãe vinha com aquele remédio de mertiolate. Quando batia, era um grito. Às vezes, a palavra do Senhor está ardendo, está doendo, mas vai trazer cura. Às vezes é difícil de você, Senhor, está difícil. É que nem Ezequiel uma vez, Deus falou, tu vai engolir esse livro, está amargo, desceu aqui, era amargo, mas quando chegou aqui, no ventre era doce, como mel. É amargo, mas traz saúde. Palavra de Deus, amado. Então, ela significa ouvir a voz de Deus, aceitar a sua autoridade. O apóstolo Paulo, ele nunca fazia o que ele queria, mas ele estava sempre debaixo da obediência, todo momento. Mas como é que ele sofria tanto? Ele apanhava, ele passava por situações, porque Deus queria que ele passasse, permitiu que ele passasse por isso. Deus tem seus propósitos mesmo no sofrimento. Mas havia momentos que Paulo queria, em Atos 16, ali no versículo 6 e 7, a Bíblia diz que Paulo passou pela Frígia e depois pela província da Galácia, e ele queria pregar o evangelho ali. A Bíblia diz o quê? Que foi impedido pelo Espírito Santo de Deus para fazer esse trabalho ali. Foi impedido, o Espírito Santo não queria que ele anunciasse a palavra na Ásia naquele momento. Mas eu estou fazendo a vontade do Senhor. Às vezes fazemos muita coisa, achamos que a gente se machuca, aí tem que ouvir a orientação do Espírito Santo, da vontade de Deus. Outro momento que Paulo, a Bíblia diz que eles chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, ele queria pregar lá em Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não lhe permitiu. Tem momento que Deus, e é coisa boa, mas o Espírito Santo não quer, não é a hora, tem o momento certo das coisas, amém? O apóstolo Paulo ficava na orientação, mas chegou de noite, ele teve uma visão de um homem, um cidadão da Macedônia, que gritava para ele: passa a Macedônia, ajuda-nos. Aí ele entendeu que Deus, o Espírito Santo estava falando com ele, agora é a hora de ir e fazer a vontade do Senhor. Mas nessa obediência, ele sofreu, ele expulsou demônios, falou de Jesus, foi preso, foi chicoteado. Mas está debaixo da obediência e sofre. É o evangelho, amado. Quem quer seguir a Jesus vai passar mesmo por dificuldades e perseguições, que faz parte daqueles que servem a Deus, que tem um evangelho na sua vida. Foi chicoteado, sofreu, apanhou, mas perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam cantavam e louvavam ao Senhor, e de repente as cadeias se quebraram, os cárceres se partiram, as portas se abriram. Aleluia! Quando estamos debaixo da obediência de Deus, amado, as portas se abrem, as cadeias se quebram. Aleluia! Pode estar numa dificuldade muito grande, você está passando, mas se você está debaixo da vontade do Senhor, debaixo da obediência de Deus, tenha certeza, tem milagre te esperando lá no fundo, lá atrás. Tem algo de Deus te esperando. Há um maná que está te aguardando, há uma porta aberta que está te esperando. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E qual era o objetivo do Espírito Santo com aquilo tudo? Salvar o carcereiro, amado, salvar o carcereiro e a família do homem. Às vezes Deus tem uns caminhos diferentes, a gente não entende, meu Deus, mas fica debaixo da obediência, que o final é bênção para você e para a tua família também. Mas Deus também fala para Salomão da tristeza, das consequências
terríveis da desobediência. Deus fala para ele da obediência, a bênção que é. E Deus fala também da desobediência. Porque Deus não esconde nada de nós. E às vezes é necessário que a gente ouça. E nessa noite o Espírito Santo tem nos preparado essa oportunidade para ouvir a respeito disso. Deus falando, olha só, quando eu escrevia, que eu gosto de transcrever a Bíblia no meu caderno, eu começo a escrever os versículos bíblicos. Eu comecei a escrever, comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Porém, se vocês se desviarem e deixarem os meus estatutos, olha, e os meus mandamentos, e segundo a Crônicas capítulo 7, aí nesse momento que depois de uma festa, Deus, porque Deus é um Deus verdadeiro, sabe tudo, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Se vocês se desviarem da minha presença e deixar os meus estatutos, a minha palavra, e os meus mandamentos que eu tenho proposto para vocês, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, olha só, amado, quando eu comecei a ler sobre isso, e transcrevendo no meu caderno, eu comecei a chorar dentro de mim. Então eu arrancarei vocês da terra que eu dei para vocês. Não é triste? Mesmo Deus que te abençoa, se vocês me desprezarem, eu vou tirar vocês da terra que eu dei, eu lançarei vocês da minha presença, esta casa que eu consagrei ao meu nome, farei com que seja como provérbio e mote entre todas as gentes, vai ser um desprezo diante das pessoas, esta casa que eu entreguei para vocês, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela vai se espantar e vai dizer, porque fez o Senhor assim? Por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão, alguém vai responder também, porquanto deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, se prostraram a eles, e os serviram, por isso Ele trouxe sobre eles todo este mal. Pastor, essa palavra não é para hoje, é para mim, é para a igreja, e é para hoje. Quando você lê, você está orando a Deus, e começa a ler isso, você vai ver, vai sentir a dor também. Quantas pessoas que nós conhecemos, e começaram tão bem, mas desprezaram o Senhor. Algumas delas que eu conheço que já morreram, e longe de Deus. Deus deu tudo. Me lembro de um rapaz que se converteu, estava pregando, ele veio correndo para a igreja. Aí passado algum tempo, ele voltou para aquela vida antiga que ele vivia. E um dia eu fui na Praia Grande, fui lá ver os processos lá e vi a morte triste que ele teve, me deu uma dor. Aquela morte de homens perversos. E ele não era uma pessoa boa, eu amava ele. Isso dói ou não dói? Eu falei, meu Deus, não é possível que seja ele. O nome dele, tá, eu comecei a pegar, meu Deus, não quero nem ver isso. Quando você conhece a pessoa, aquilo toca em você. Desprezou. E eu espero que ele, no momento da morte, ele tenha se voltado para Deus, porque outros bandidos mataram ele lá, ele voltou numa vida antiga de tráfico, né? Pessoa que tinha tudo mamão. Você que serve ao Senhor e que vê essas coisas, você não chora também? Ah, mano, dói dentro da gente. Deus falou, vocês me deixaram, se me abandonar, tudo isso aqui vai vir para vocês difícil. Esses textos da Bíblia que tratam de exortação, a demonstração de Deus, tem que ser lido com muito temor, com tremor, um coração quebrantado. Uma hora a pessoa está lá, debaixo da bênção, glória, de repente está lá no fundo,
no pior dos lugares. Deus não quer isso para nós. E isso aconteceu com Israel, depois de Salomão. Está vendo os reis de Israel, quando Israel foi levado ao cativeiro para a Babilônia. Primeiro foi levado para o cativeiro da Babilônia. E ali foi levado cativo, foi triste. 70 anos de cativeiro. Tudo por causa da desobediência. Aquele lugar que era tão suntuoso, que tinha um templo que eles invejavam, né? Aqui, a casa do Senhor. De repente, aqueles muros tudo derrubados, queimados, portas queimadas, o templo destruído, o altar do Senhor tudo arrebentado, tudo queimado. Aquele lugar de Salomão, que viu a glória do Senhor, o fogo cair do céu para receber para queimar os holocaustos, os animais que estavam sendo oferecidos em sacrifício. Agora havia a ruína. É triste, né? Isso pode acontecer com o ser humano que sai fora da vontade do Senhor. Isso dói. Aquele lugar que viu tanta coisa linda, agora só havia humilhação, lugar de terror, povo morrendo no cativeiro, povo as mulheres eram retalhadas pelo meio, as grávidas eram mortas, os homens eram mortos, jovens, crianças, e muito grande parte sendo levada em cativeiro. 70 anos, porque eles desprezaram o Senhor, desobedeceram o Senhor. Só humilhação, só terror, só desprezo. Essa é a verdade. Essa aqui é a verdade da palavra de Deus. E eu não posso fugir dela. Isso serve para mim, serve para qualquer um aqui. Meu amado, eu posso ser uma bênção hoje, mas se eu sair da vontade do Senhor, me afastar da vontade de Deus, amado, eu vou sofrer as minhas consequências. Qualquer um, ninguém está livre. É por isso que nós temos que estar todo dia debaixo da presença do Senhor. Temos que morrer para nós mesmos todo dia, morrendo para nossas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus. Mas eu quero ainda dizer, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, no seu amor que é insondável, nos mostra uma saída e um caminho. Deus mostrou a obediência, a desobediência e o resultado dessas coisas. E o resultado da desobediência é terrível, é devastador. Mas Deus mostrou aqui um caminho. Tem uma coisa, eu vou mostrar um escape para vocês que falharem, que errarem, mas se vocês se lembrarem de mim, eu vou mostrar para vocês. 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou mudar tudo, ainda que vocês pecaram contra mim, mas se houver arrependimento e se vocês se voltarem para mim, eu vou mudar a história de vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Se vocês se voltar para mim, ou se vocês se arrepender, eu tenho uma segunda chance. Eu vou dar uma outra chance para vocês, um tempo novo para a tua vida, um tempo de alegria, um tempo de paz que você nunca teve, um tempo de prosperidade. Algo novo eu vou te entregar. Glória a Jesus. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração desse lugar, Deus está falando: se você se voltar para mim, na humilhação, orando, buscando, se arrependendo, os meus ouvidos vão estar de volta para esse lugar. Quando você começar a orar, eu vou ouvir. Quando você começar a clamar, eu vou responder dos
céus o clamor de vocês. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Tem chance. Eu falhei, mas Deus tem uma nova chance para mim, e eu não quero perder a oportunidade para a minha vida. Glória a Deus. Arrependimento é o princípio da exaltação. Aqui que é um arrependimento, é o pesar, é a lamentação pelo mal que se cometeu, é a compulsão, é a contrição, o sentimento pungente de arrependimento. Não, errei, Senhor, mas eu não quero isso. Eu não quero viver assim, Deus. Espírito Santo, me ajuda nesta hora. Eu não quero ser assim, Senhor. Eu quero ser diferente. Eu sou cidadão do céu. Eu quero ser diferente. Glórias ao nome do Senhor. Nosso horário está passando, né? Temos horário aqui. Deus muda a história daqueles que se voltam para Ele. Aleluia. Haverá livramento. Depois de 70 anos, Deus trouxe de volta o povo para reconstruir tudo. Reconstruir o muro, reconstruir cidade, reconstruir o altar, reconstruir a casa do Senhor. Há tempo de cura. Em Jeremias 17:14 diz assim: sara-me, sararei, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Há um tempo de cura, há um tempo de restauração. Em Jeremias 31:16 e 17, assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Porque Ele está falando dos teus filhos, voltarão da terra do inimigo. Há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão de novo para a terra. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou trazer de volta o que foi para longe. Reprime. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro da tua vida. Deus vai mudar o quadro da tua casa, do teu lar. Portas vão se abrir, os rios vão manar, vão sair do meio do deserto, vai brotar rios de água viva de Deus. Milagre vai acontecer no meio do deserto. Glórias ao nome do Senhor. Deus tem um tempo para aquele que errou, mas se arrependeu. Deus tem um tempo. Em Ageu 2:9 diz que a glória desta última casa, porque a primeira casa era suntuosa, era linda, mas foi destruída. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Recebe essa palavra profética para a tua vida. A glória da última casa, o tempo novo de Deus para a tua vida, o que Deus tem para realizar na tua vida, vai ser muito maior daquilo que aconteceu e ficou para trás, e que trouxe dor para o teu coração. Glórias ao nome do Senhor. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. A glória da última casa. Deus está falando a respeito de Jesus nesse texto. Jesus, como o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão veio para trazer restauração. Aleluia. Veio para trazer cura. Jesus, que venceu na cruz e ressuscitou dos mortos, através da morte e da ressurreição de Jesus, fomos perdoados, salvos e com direito à entrada na Nova Jerusalém. Glórias ao nome do Senhor. E para encerrar, capítulo 2 de Cantares, versículo 11 e 12, a parte A. Porque eis